Boa tarde, turminha! Como vocês estão? Estão bem? Dormindo até um pouquinho mais tarde? Galerinha, quinta-feira, olha só, nossa semana passou num pulinho. E hoje é dia de aula de matemática. E hoje, as nossas atividades consistem em relembrar um pouquinho tudo que a gente trabalhou nesse nosso terceiro bimestre. Então eu quero que vocês peguem a apostila de vocês lá na página 124 e acompanhem a explicação dos exercícios, ok? Então vamos lá. Na página 124 nós temos alguns exercícios de estimativas e medidas, que foi justamente o que a gente trabalhou nesse nosso quinto e sexto capítulo desse nosso bimestre. No primeiro exercício, tá trabalhando as unidades de medida de tempo. Lembra que a gente conversou sobre os dias, né? Primeiros segundos, os minutos, as horas, os dias, as semanas, os meses, os anos, as décadas, os séculos e os milênios. Até eu quase esqueci de tanta coisa. Mas o nosso primeiro e o nosso segundo exercício são sobre isso, são sobre as unidades de medidas de tempo, ok? O exercício número 3 tá pedindo para nós completarmos as afirmações a seguir com a unidade de comprimento. Quais eram mesmo as unidades de comprimento? Milímetro, centímetro e metro. Lembra que nós fizemos as atividades com aqueles materiais que nós podemos usar para realizar as medidas? Usamos a régua. Então esse exercício e o número 4 são sobre as unidades de medidas de comprimento, as unidades voltadas a tamanho das coisas. Lembram que a gente fez até alguns exercícios sobre uns animaizinhos, quais medidas que eu tinha que eu podia usar para medir eles. Então, isso que é disso que tá falando ali no exercício 13 no 4. No número 5, tá pedindo para indicar a massa aproximada de cada um dos objetos. Prof, não lembro. Lembra que a gente foi bem numa das últimas aulas, foi bem recente, a respeito da unidade de medida de pesos e massa, que a gente falou que usa a balança para realizar essas medidas. Prof, mas quais são as unidades de medidas? Lembram que a gente viu miligrama, a gente viu grama, que um equivale a 1000 do outro. É disso que esse exercício tá falando, tá? Daquelas unidades de medidas que a gente precisa da balança. Ainda no mesmo dia a gente viu mais duas. Lembram disso? Moleza. A gente ainda fez alguns exercícios que tinha lá uma frutinha que pesava, por exemplo, 250 gramas, essa frutinha. E tava perguntando no exercício quantas miligramas essa frutinha pesava. E daí a gente falou que pra gente descobrir, eu tinha que multiplicar o 250 por 1000. Para mim descobrir a medida em miligramas dessa fruta. Então é isso que a gente trabalhou. Quando a gente fala de peso, de massa, a gente tá falando de gramas, de miligramas e de quilo. Quilo a gente ainda não trabalhou. Quilo a gente vai trabalhar um pouquinho mais pra frente. Isso é lá no exercício 5 e no exercício 6, tá? Que tá falando dessas medidas, miligrama e grama. O gato tá fazendo bagunça hoje, gente. O número 7 tá falando dessa mesma aula, mas a gente trabalhou litros e mililitros. Lembram que o prof falou que 1000 mililitros equivalem a 1 litro? Mesma coisa na grama. 1000 miligramas a gente transforma em 1 grama. Então, o exercício número 7 está falando de medidas de capacidade, que eram os litros e os mililitros, ok? Depois disso, nós temos ali mais atividades. As
primeiras atividades eram mais atividades correspondentes, vocês não precisavam fazer tantos cálculos. Porém, lá na página 126 e 127, a gente já começa com algumas situações, problemas que envolvem essas unidades de medidas que nós trabalhamos. Então lá, tem um exercício ali que fala que a Lúcia estava fazendo um bolo e tem a receita, né? Essa receita tá ali entre mililitros, gramas, tá trabalhando essas unidades de medidas. Então ali, gente, na página 126, aí já são algumas questões de situação problema que envolvem também unidades de medidas, porém a gente precisa pensar um pouquinho mais. Então lá, no número 1, tá pedindo para vocês observarem uma oferta, né, de uma quitanda tudo verde, uma quitanda que trabalha com frutas, verduras, legumes, essas coisas. Quando a gente vai comprar isso, a gente compra geralmente por quilo, né? Os preços são por quilos e é isso que tá pedindo para vocês observarem. Tá falando que o Antônio comprou 1 quilo de maçã, 500 gramas de pera e 300 gramas de alho. Quantos reais ele gastou? Prof, não entendi nada. Então, vocês vão observar o panfletinho ali, ó. Tá falando que 1 quilo de pera é 10 reais. Se ele comprou meio quilo de pera, né, 500 gramas de pera, tá dizendo que ele comprou metade de 1 quilo. Se 1 quilo inteiro é 10, quanto que é a metade desse quilo? 5 reais. Então, eu já sei quanto que ele gastou de pera. Aí tá falando que ele comprou 1 quilo de maçã. Ali no nosso panfletinho tá falando que 1 quilo de maçã é 6 reais. Opa, já temos mais uma medida aí, já temos mais um dado da nossa conta. Então, seria 6 reais da maçã mais 5 reais, que é a metade do quilo da pera. E tá falando que ele comprou 300 gramas de alho. No nosso panfletinho, tá falando que o alho custa R$2,00 100 gramas. 100 gramas, tá? Ele comprou 300 gramas. Se ele comprou 3 vezes, isso significa que eu tenho que multiplicar 100 gramas por 3. Se o valor das 100 gramas é R$2,00, qual número que eu vou multiplicar por 3 mesmo? Não sei. E vocês vão descobrir. Tá. Vou fazer a conta ali para descobrir quanto em dinheiro ele gastou para fazer essa compra dele. Na número 2, já tá falando de uma receita de bolo. Tem ali a receita, tem as medidas. E a Lúcia tá falando no balãozinho que ela vai dobrar a receita desse bolo. Se ela vai dobrar, ela vai fazer 2 vezes maior. Muito bem. Aí na letra B, tá falando bem assim: escreva a quantidade de ingredientes que a Lúcia vai usar para fazer a dobra desse bolo. Então, ela vai usar 2 vezes cada ingrediente. Por exemplo, tá falando que ela vai usar 240 ml de leite. O dobro são 2 vezes um número. Então, se eu sei que ela tem que dobrar essa quantidade, quanto de leite ela vai usar? Ela vai usar 240 vezes 2, ou 240 mais 240. O resultado dessas operações é a quantidade que ela vai usar para dobra. Ela vai usar 360 gramas de farinha de trigo. Qual é o dobro de 360 gramas? Entenderam? Ela vai usar 320 gramas de açúcar. Qual é o dobro das 320 gramas de açúcar? Ela vai usar 10 gramas de fermento em pó. Qual é o dobro das 10 gramas?
3 ovos, qual é o dobro dos 3 ovos? E 48 gramas de margarina, qual é o dobro das 48 gramas de margarina? Vocês podem chegar nesse resultado de duas formas. Vocês podem fazer o número da receita vezes 2, ou por ser o dobro, o número da receita mais ele mesmo. Vão chegar no resultado da mesma forma, ok? E vão colocar ali tudo que vocês usaram, tudo que ela vai usar para fazer essa receita 2 vezes. Os outros exercícios são situações e problemas sobre medida de capacidade. Então lá tem um quadrinho a respeito do gasto de água, né, de uma torneira. Aí tá perguntando assim, em 30 dias, quantos litros são desperdiçados com uma torneira que goteja? Ali tem um dado. Tem o dado de um dia. Se eu quero saber o resultado de 30 dias, por quanto que eu vou ter que multiplicar isso? Por 30. Muito bem. Nessa situação, quantos mililitros são desperdiçados por dia? Prof, eu não lembro como que faz isso. Eu tenho o resultado em litro. Então, eu tenho que multiplicar esse resultado por 1000. Multiplicando esse resultado por 1000, eu tenho o resultado em mililitros. Você conhece a placa do lado? Eu acredito que todo mundo já tenha visto uma placa daquela ali do exercício 4. Quem ainda não conhece, eu vou explicar. Essas placas, né, ela tem ali o 5M, que significa 5 metros, e ela tem uma flechinha para baixo e uma flechinha para cima. Essa placa a gente geralmente encontra em pontes, em trincheiras, em passarelas elevadas. E o que significa? Que a altura do chão, né, da rua, até o início dessa ponte ou do que tá em cima, é aquela altura que tá na placa. Então, aquela ali tá indicando que aquela ponte ali, por exemplo, tem 5 metros de altura. Por que eles colocam isso? Porque se tiver vindo um caminhão por essa rodovia e ele vê a placa, por exemplo, de 5 metros, e ele sabe que o caminhão dele, por exemplo, tem, vamos pensar, 6 metros de altura. Vendo a placa, ele sabe que o caminhão dele não passa ali. Então, ele tem que procurar um caminho alternativo. Então, significa que a altura máxima que consegue passar embaixo dessa ponte é de 5 metros. Mais do que isso não passa, vai bater, vai quebrar, vai causar um acidente. Por isso que eles colocam aquela placa ali. Beleza? Olha, eu dei quase a resposta da situação, né? Essa placa está fixada em um viaduto sobre uma estrada. Um veículo de aproximadamente 170 centímetros de altura consegue passar por esse viaduto? 170 centímetros de altura. A nossa placa está em metros. Então, pensem, 170 centímetros é maior ou menor do que 5 metros? É isso que está perguntando ali para vocês. E depois, nós vamos para as nossas atividades de amarrando as pontas, que é onde nós terminamos ali a nossa apostila. Lá na página 132, nós temos mais alguns exercícios exatamente como esses que eu expliquei para vocês. Todos relacionados a medidas de tempo, de medidas de comprimento e também medidas de capacidade, de peso e massa. Terminando isso, terminamos a nossa aula. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito das atividades, mandem lá para a prof. Prof, eu não entendi o exercício tal. A prof vai mandar um vídeo, um áudio explicando para vocês, até vocês conseguirem entender. Podem ficar tranquilos, tá bom? Um beijão para vocês e até amanhã.